O som chegou antes da imagem. Um sussurro baixo, quase carinhoso, atravessando o corredor silencioso da mansão, misturado ao ruído distante da água correndo lá fora. Jonathan parou no alto da escada, o coração desacelerando por um instante, tentando entender se tinha mesmo ouvido aquilo. A casa dormia. As luzes estavam apagadas. O relógio antigo marcava pouco depois da meia-noite. Ainda assim, aquela voz estava ali, clara demais para ser sonho. Está tudo bem agora, dizia ela, com doçura ensaiada. Logo vai acabar. Jonathan reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Claire. Sua noiva. A mulher que em poucas semanas se tornaria mãe legal de seu filho. Ele deu 2 passos à frente, pisando no tapete grosso para não fazer barulho. O corredor que levava ao jardim dos fundos estava escuro, mas a porta de vidro estava entreaberta, deixando passar uma faixa de luz pálida da lua e o som mais forte da correnteza do riacho que cortava a propriedade. O sussurro continuou. Não tenha medo. Às vezes as coisas precisam terminar para outras começarem. Jonathan sentiu o estômago se contrair. Algo naquela frase não combinava com o tom de uma boa noite comum. Não combinava com histórias para dormir, nem com canções de ninar. Era calmo demais. Controlado demais. Ele avançou mais alguns passos, o peito apertando a cada metro, como se o corpo soubesse antes da mente que estava prestes a ver algo que não poderia ser desfeito. Quando alcançou a porta, o frio da noite entrou como um choque. O jardim se estendia à sua frente, perfeitamente cuidado, rosas alinhadas, gramado aparado, tudo banhado pela luz azulada da lua. Mais adiante, além das árvores, o riacho rugia, cheio por causa das chuvas recentes. A água corria forte, impaciente, arrastando folhas, galhos e qualquer coisa leve o bastante para não resistir. Claire estava de costas para ele, parada na beira da margem. Ela usava um robe claro, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Nos braços, segurava o bebê. O corpo pequeno estava inclinado para a frente, os pezinhos nos balançando a poucos centímetros da água escura. O brinquedo de pelúcia que o menino costumava apertar contra o peito escorregou de seus dedos e caiu, sendo engolido pela correnteza em segundos. Jonathan tentou chamar o nome dela. A voz não saiu. O bebê não chorava. Estava rígido, congelado, como se o medo fosse grande demais até para o som. Claire se inclinou um pouco mais, aproximando o rosto da orelha da criança. Seus lábios se moveram de novo, lentos, cuidadosos, como quem escolhe cada palavra. É assim que termina, ela murmurou. Adeus. O mundo de Jonathan se estreitou num ponto único. O sangue pareceu recuar de suas mãos, de seu rosto, de sua cabeça. Ele deu um passo à frente, e o graveto sob seu pé quebrou com um estalo seco. Claire não se virou. Não se assustou. Apenas abriu um pouco mais os dedos. O tempo se dilatou. Jonathan avançou, o ar rasgando os pulmões, a mente gritando para o corpo correr mais rápido do que era possível. Ele viu o momento exato em que as mãos de Claire se abriram completamente. Viu o corpo do bebê perder o apoio. Viu o pequeno peso despencar em direção à água violenta. E ouviu. Não um grito. Apenas o impacto surdo do corpo atingindo o riacho, seguido pelo som cruel da correnteza, como se a noite tivesse engolido uma vida inteira em um segundo. Não, Jonathan finalmente conseguiu gritar, a palavra saindo quebrada, inútil. Ele correu. O mundo deixou de existir fora daquele trecho de terra e água. A grama molhada escorregava sob seus sapatos caros, os galhos batiam em seu rosto, mas ele não sentia dor, não sentia nada além do pavor absoluto de um pai que vê o impossível acontecer diante dos olhos. Claire se virou devagar. O rosto dela estava calmo. Não havia choque. Não havia arrependimento. Apenas um vazio frio, quase curioso, observando Jonathan se aproximar em desespero. Você ouviu, ela disse, num tom quase gentil. Ele estava se despedindo. Jonathan caiu de joelhos na margem, as mãos mergulhando na água gelada sem pensar, procurando às cegas, chamando o nome do filho com a voz rasgada, enquanto a correnteza tentava arrancar tudo dele mais uma vez. Atrás dele, Claire deu um passo para trás, afastando-se da beira, o robe ainda limpo, seco, intocado pela água que engolia o caos. Naquele instante, Jonathan entendeu, com uma clareza aterradora, que o que estava acontecendo não era um acidente. Não era um descuido. Não era um momento de loucura passageira. Era uma despedida planejada. E, pior do que isso, era apenas o começo. O tempo perdeu qualquer lógica depois disso. Jonathan não saberia dizer quanto ficou ajoelhado à beira do riacho,
com os braços ardendo de tanto lutar contra a correnteza, puxando água, galhos, lama, chamando o nome do filho até a garganta sangrar. O frio cortava a pele, mas o pavor era mais afiado. Cada segundo sem sentir o pequeno corpo sob suas mãos parecia uma eternidade. Então, como um golpe tardio, ele sentiu. Tecido. Pele. Um movimento frágil. Jonathan puxou com a força que ainda lhe restava. O bebê emergiu tossindo, cuspindo água, o choro vindo em jatos curtos e desesperados, como se o ar fosse uma coisa nova e dolorosa. Jonathan o pressionou contra o peito, sentindo o coraçãozinho disparado, o corpo tremendo, vivo. Vivo. Ele caiu de joelhos na lama, abraçando o filho com tanta força que mal percebeu quando os gritos começaram atrás dele. Socorro! A voz cortou a noite como uma lâmina. Alguém me ajuda. Jonathan virou a cabeça num reflexo. Claire vinha correndo em direção à mansão, os braços agitados, o rosto contorcido num desespero perfeito. O robe claro agora parecia manchado pela sombra, mas ainda seco, ainda intacto. A cada passo, ela gritava mais alto, como se estivesse narrando uma tragédia que não tinha sido vista. Ela tentou matar o bebê. Jonathan sentiu o sangue gelar de novo, desta vez por um motivo diferente. Ele se levantou com dificuldade, ainda segurando o filho, confuso demais para entender o que estava ouvindo. Claire, o que você está dizendo? Ele gritou, a voz falhando. Mas ela não respondeu. Continuou correndo, gritando, chamando atenção, despertando a casa inteira. As luzes começaram a se acender nas janelas da mansão. Portas se abriram. Passos apressados ecoaram pelo jardim. Ela enlouqueceu. Claire continuava, a voz quebrada na medida exata. A empregada tentou afogar meu filho. Empregada. A palavra caiu sobre Jonathan com um peso estranho. Ele olhou em volta, como se procurasse alguém além deles dois, alguém que pudesse fazer sentido daquela acusação absurda. Foi então que a viu. Laura estava parada alguns metros atrás, encharcada, o uniforme colado ao corpo, o rosto pálido, os olhos arregalados de choque. As mãos tremiam. Ela parecia alguém que tinha acabado de sair de um naufrágio, alguém que ainda não tinha entendido que o mundo à sua volta continuava existindo. Ela abriu a boca. Não, disse, a voz quase inaudível. Eu salvei ele. Os seguranças chegaram primeiro, lanternas apontadas, armas visíveis no coldre. Depois vieram outros funcionários, acordados às pressas, olhando de um lado para o outro sem entender. Claire correu direto para Jonathan, jogando-se contra ele com força, as mãos agarrando seu braço, seu ombro, seu peito, como se buscasse proteção. Eu estava mostrando o riacho para o bebê, ela soluçava. Ela apareceu do nada. Arrancou ele dos meus braços. Eu tentei impedir, Jonathan. Eu juro. Jonathan olhava para Claire, depois para Laura, depois para o filho em seus braços. O bebê chorava agora, um choro alto, rasgado, agarrando-se à camisa do pai. A cabeça de Jonathan girava. O que ele tinha visto era claro demais. A imagem das mãos de Claire se abrindo estava gravada em sua mente. Ainda assim, a cena à sua frente parecia contar outra história. Claire parecia uma vítima perfeita. Desesperada. Quebrada. A noiva traída pela funcionária instável. Laura, por outro lado, não parecia saber onde colocar as mãos. Não gritava. Não chorava alto. Apenas repetia, quase para si mesma, como um pedido inútil. Ela ia deixar ele morrer. Eu vi. Eu vi tudo. A matriarca da família surgiu por último, apoiada numa bengala elegante, o rosto fechado. Eleanor Parker não era mulher de se apressar em julgamentos, mas também não era alguém acostumada a cenas caóticas. Ela analisou tudo em silêncio. A criança molhada nos braços do neto. A noiva em prantos. A empregada encharcada, isolada, sem ninguém ao lado. Explique-se, Eleanor disse, a voz firme, apontando o olhar para Laura. Laura engoliu em seco. Sentia o coração bater nos ouvidos. Sabia, no fundo, que aquele momento decidiria tudo. Eu vi da janela do segundo andar, começou. Ela estava na beira do riacho. Segurando o bebê sobre a água. Ela se inclinou e disse coisas que não eram de mãe. Depois abriu as mãos. Claire levantou a cabeça num movimento brusco. Isso é mentira, gritou. Ela está inventando tudo porque me odeia. Sempre me olhou estranho. Eu confiei nela. Dei trabalho, casa, comida. E é assim que ela retribui. Jonathan sentiu algo se partir dentro dele. Não porque acreditasse totalmente em Claire,
mas porque a pressão era grande demais. Tudo era grande demais. Seu filho quase tinha morrido. As pessoas olhavam para ele esperando uma decisão, um posicionamento, um culpado. Ele olhou para Laura. Ela não desviou o olhar. Havia medo ali, mas também havia algo mais difícil de ignorar. Convicção. Um desespero que não parecia ensaiado. Mesmo assim, Jonathan deu um passo para trás. Me entregue o bebê, disse, a voz dura, mais dura do que ele pretendia. Laura hesitou por um segundo, depois obedeceu. Quando Jonathan pegou o filho de seus braços, o bebê estendeu a mãozinha molhada na direção dela, murmurando um som confuso, tentando se agarrar ao uniforme encharcado. Jonathan virou o corpo, bloqueando a visão. Naquele instante, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, a história foi reescrita. A mulher que tinha pulado na água virou a ameaça. A mulher que tinha soltado o bebê virou a vítima. E Laura entendeu, com uma clareza que doía mais do que o frio da correnteza, que a verdade não era suficiente quando vinha da boca errada. 3 semanas antes daquela noite, Laura Jackson era apenas mais um nome numa lista de gente que ninguém se dava ao trabalho de memorizar. Tinha 53 anos, joelhos que doíam quando o tempo virava e mãos marcadas por décadas de produtos de limpeza fortes demais para a pele. Tinha criado 3 filhos sozinha, todos adultos agora, morando longe, tentando sobreviver às próprias batalhas. Falavam com ela por telefone aos domingos, quando lembravam. Ela dizia que estava tudo bem. Sempre dizia. A vida de Laura tinha sido construída no silêncio. Entrava em casas grandes pela porta dos fundos, limpava o que outros sujavam, recolhia restos de vidas que nunca seriam suas. Aprendeu cedo a andar sem fazer barulho, a não ocupar espaço, a não incomodar. Pessoas como ela existiam para manter tudo funcionando, não para serem vistas. Quando ficou desempregada, 2 meses antes de aceitar o trabalho na mansão, ninguém percebeu o impacto real. As economias evaporaram rápido. As contas se acumularam sobre a mesa pequena do apartamento apertado. A geladeira passou a fazer mais barulho do que deveria, denunciando o vazio lá dentro. Laura rezava à noite não por luxo, mas por tempo. Só mais um pouco de tempo. A vaga na mansão Parker parecia uma resposta. Faxineira e ajudante geral. Salário fixo. Quarto no 3º andar. Comida incluída. Seguro de saúde básico. Não era um sonho. Era sobrevivência. Ela chegou com uma mala pequena e expectativas ainda menores. Foi apresentada à casa como se fosse parte da mobília. Jonathan foi educado, distante. Claire foi gentil demais desde o primeiro dia. Sorrisos longos, elogios exagerados, perguntas que pareciam interessadas, mas nunca passavam da superfície. Laura achou estranho, mas ignorou. Gente rica tinha seus próprios jeitos. O bebê foi diferente. Desde a primeira manhã, Ethan a observava com olhos atentos, curiosos. Chorava menos quando ela estava por perto. Dormia mais rápido quando era ela quem o embalava. Laura não tentou substituir ninguém. Apenas fez o que sempre soube fazer, estar presente. Trocar fraldas com cuidado. Cantar baixinho enquanto limpava o quarto. Segurar a mão pequena quando o mundo parecia grande demais. Foi assim que ela começou a notar coisas que outros não notavam. Claire nunca demonstrava cansaço com o bebê. Nunca se irritava. Nunca perdia a paciência. Era perfeita demais. Colocava Ethan para dormir sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Não havia improviso. Não havia falhas. E, às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, o sorriso desaparecia rápido demais. Laura ouviu o telefonema 2 dias antes da tragédia por acaso. Estava limpando a biblioteca quando ouviu a voz baixa de Claire entre as estantes. Não escutou tudo. Não entendeu tudo. Mas ouviu o suficiente para sentir um aperto no peito. Palavras como eles não desconfiam e logo vai acabar ficaram ecoando em sua mente. Laura tentou afastar o pensamento. Não era da sua conta. Nunca era. Até aquela noite. Agora, parada à beira do jardim, encharcada, tremendo, vendo o bebê ser afastado de seus braços, Laura entendeu porque ninguém acreditava nela. Não era apenas porque Claire chorava melhor. Era porque o mundo já tinha decidido quem ela era antes mesmo de abrir a boca. Empregadas não salvam crianças de famílias ricas. Empregadas causam problemas. Empregadas mentem para proteger seus empregos. Ela viu isso nos olhos dos seguranças. Nos sussurros dos outros funcionários. No silêncio pesado que caiu depois da acusação. Jonathan não era um homem cruel. Laura sabia disso.
Mas também sabia que homens como ele não estavam acostumados a questionar mulheres como Claire. Era mais fácil acreditar na versão que mantinha tudo em ordem. Que não exigia olhar para algo feio demais. Quando foi mandada de volta para o quarto, com a ordem de arrumar suas coisas, Loha subiu as escadas sentindo o peso dos olhares nas costas. Cada degrau parecia confirmar o que sempre soubera. Invisível enquanto limpava. Perigosa quando falava. No quarto estreito do terceiro andar, ela fechou a porta e encostou as costas na madeira. O silêncio caiu pesado. As mãos ainda tremiam. O uniforme pingava água no chão gasto, formando pequenas poças que ninguém limparia depois. Ela pensou em ir embora. Pensou nos filhos. Pensou em como seria fácil desaparecer mais uma vez. Fazer o que sempre fizera. Mas então pensou nos olhos de Ita, arregalados de medo, e na mãozinha esticada na direção dela mesmo quando tudo já estava perdido. E percebeu que aquela não era apenas a história de uma acusação injusta. Era a história do que acontece quando a única pessoa que vê o perigo é justamente aquela que ninguém escuta. Loha não dormiu naquela noite. Sentou-se na beira da cama estreita, os pés descalços no chão frio, observando a mala aberta aos seus pés como se ela fosse uma sentença. Dentro, cabia pouco. 2 uniformes dobrados com cuidado. Uma fotografia antiga dos filhos ainda pequenos, sorrindo para uma câmera barata. A Bíblia de capa gasta que tinha pertencido à sua avó. Era isso. 30 anos de trabalho reduzidos a alguns quilos de vida. Do outro lado da porta, a mansão parecia respirar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Passos ocasionais no corredor. O rangido distante de uma porta se fechando. O som abafado de vozes lá embaixo. Ninguém veio falar com ela. Ninguém pediu sua versão de novo. O veredito já tinha sido dado. O telefone vibrou sobre a cômoda velha. Loha olhou para a tela antes de atender. Nicole. Sua filha do meio. Era tarde demais para ligações banais. Mãe? A voz saiu sonolenta, mas carregada de preocupação. O que aconteceu? Loha tentou responder com calma. Não conseguiu. As palavras saíram atropeladas, misturadas com pausas longas, com respirações trêmulas. Contou sobre o sussurro, o riacho, o corpo pequeno caindo na água, o choro ensaiado de Claire, a acusação, o olhar de Jonathan se fechando. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu. Mãe, Nicole disse por fim, devagar. Você precisa sair daí. Agora. Loha fechou os olhos. Eu não posso, respondeu. Pode sim. E deve. A voz de Nicole ficou mais firme. Essas pessoas têm dinheiro, advogados, influência. Se elas decidirem que você é o problema, vão te destruir. Você não vai ganhar essa briga. E o bebê? Loha perguntou, quase num sussurro. Haverá outras babás, outras pessoas. Você não é responsável por isso. Houve uma pausa. Por favor, mãe. Só dessa vez, escolha você. Aquela frase ficou suspensa no ar. Escolha você. Loha tinha passado a vida inteira fazendo exatamente isso. Escolhendo sobreviver. Escolhendo não causar problemas. Escolhendo o caminho mais seguro. Ela desligou antes que pudesse chorar. O quarto parecia menor depois da ligação. As paredes se fechavam. A mala aberta parecia chamá-la, oferecendo uma saída limpa. Bastava descer as escadas, atravessar a cozinha, sair pelos fundos. Ninguém tentaria impedir. Ninguém sentiria falta. Mas cada vez que Loha se levantava, a imagem voltava. A água escura. O silêncio pesado antes do impacto. A voz de Claire, calma demais. Adeus. Ela sabia, com uma certeza que doía no corpo, que aquela não tinha sido a última tentativa. Pessoas que planejam despedidas não param depois da primeira. Quando alguém bateu à porta, Loha se sobressaltou. O coração disparou. Ela levou alguns segundos para se levantar e girar a maçaneta. Eleanor Parker estava do outro lado. A matriarca tinha trocado as roupas da noite por um vestido escuro, elegante, o cabelo preso com precisão. Ainda assim, havia algo diferente nela. O olhar parecia mais pesado. As linhas ao redor da boca, mais fundas. Posso entrar? Perguntou. Loha deu um passo para trás. Eleanor entrou, observando o quarto com atenção silenciosa. A cama estreita. A mala aberta. As roupas simples. Um mundo que raramente cruzava com o dela. Conte de novo, Eleanor disse, sem rodeios. Tudo. Loha sentiu uma faísca de esperança acender no peito. Perigosa. Frágil. Mesmo assim,
contou. A posição de Claire à beira do riacho. As palavras sussurradas. O momento exato em que as mãos se abriram. E, principalmente, o olhar frio que viu no rosto dela quando Jonathan ainda não estava por perto. Eleanor ouviu sem interromper. Quando Loha terminou, a matriarca foi até a janela e ficou olhando para o jardim escuro. Sempre achei que havia algo errado, disse por fim. Perfeito demais. Ensaiado demais. Ela se virou. Mas Jonathan estava quebrado quando a mãe do menino morreu. Claire apareceu como uma solução. Eu quis acreditar. Loha respirou fundo. A senhora acredita em mim? Perguntou. Eleanor sustentou o olhar por um longo momento. Acredito que você acredita no que viu, respondeu. E isso é suficiente para eu investigar. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso, colocando-o sobre a cama. Tem dinheiro aqui. Para você sair da propriedade por enquanto. Se eu te defender agora, vou levantar suspeitas. Ela precisa achar que venceu. Loha olhou para o envelope como se fosse algo proibido. Então eu vou embora? Perguntou. Você vai desaparecer, Eleanor corrigiu. Mas não vai abandonar. Loha entendeu. Não era uma saída. Era uma espera. Uma vigília silenciosa. Quando Eleanor se levantou para ir embora, parou na porta. Ele estendeu a mão para você, disse, sem olhar para trás. Crianças não fazem isso com quem as machuca. A porta se fechou. Loha ficou sozinha novamente. Mas, pela primeira vez naquela noite, o silêncio não parecia apenas derrota. Parecia o início de algo que ainda não tinha nome. Loha deixou a mansão antes do amanhecer. Não houve despedidas, nem olhares curiosos. Saiu pela porta dos fundos com a mala pequena em uma mão e o envelope na outra, como se estivesse apenas cumprindo uma ordem antiga demais para ser questionada. O carro que a levou até a cidade seguiu em silêncio. Charleston ainda dormia, envolta numa névoa fina que fazia os postes de luz parecerem distantes, irreais. Ela se hospedou num hotel barato perto do porto, um daqueles lugares onde o cheiro de mofo se mistura ao de café velho e ninguém faz perguntas. O quarto tinha paredes descascadas, uma cama que rangia a cada movimento e uma janela pequena que dava para um estacionamento vazio. Não era confortável, mas era seguro o suficiente para desaparecer. Durante o dia, Loha tentou ocupar a mente. Caminhou pelo cais, observou barcos indo e vindo, ouviu fragmentos de conversas que não tinham nada a ver com ela. À noite, o silêncio voltava pesado. Cada barulho parecia um aviso. Cada sombra parecia uma ameaça. Ela dormia mal, acordava pior. Enquanto isso, na mansão, Eleanor observava. A matriarca tinha vivido tempo suficiente para reconhecer padrões. Sabia que o perigo raramente se anunciava com gritos. Geralmente vinha embrulhado em perfeição. Nos dias que se seguiram, ela passou a prestar atenção a detalhes que antes ignorava. A forma como Claire se movia pela casa. Como organizava tudo demais. Como evitava certos cômodos. Como falava sempre olhando para Jonathan, nunca para os funcionários. Claire interpretava o papel da noiva ferida com maestria. Cuidava do bebê com ainda mais zelo na frente dos outros. Chorava quando necessário. Abraçava quando era conveniente. Jonathan, exausto emocionalmente, se agarrava àquela normalidade artificial como a única coisa que o mantinha de pé. Mas Eleanor notava os silêncios. Notava como Claire se enrijecia quando pensava que ninguém a observava. Como seu olhar se tornava distante ao segurar o menino, como se ele fosse um objeto frágil demais para despertar afeto real. Notava, sobretudo, como evitava qualquer menção à noite do riacho sem um discurso pronto. No terceiro dia, Eleanor fez algo que raramente fazia. Ligou para Loha. A ligação veio no início da tarde. Loha atendeu com o coração acelerado, a mão suando ao segurar o telefone. Ela saiu com o bebê, Eleanor disse, sem rodeios. Aula de música na cidade. 2 horas. Loha sentiu o estômago se contrair. Aquela frase carregava algo não dito, algo que não precisava ser explicado. A casa está vazia, Eleanor completou. Loha fechou os olhos por um instante. Sabia o que aquilo significava. Não era um pedido formal. Era um convite perigoso. Eu vou, respondeu. 40 minutos depois, estava de volta à propriedade Parker. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Eleanor a esperava na entrada dos fundos, vestida de preto, o cabelo preso com severidade. Não parecia uma senhora indo resolver um assunto doméstico. Parecia alguém se preparando para uma guerra silenciosa.
O quarto dela fica na ala leste, Eleanor disse enquanto caminhavam. Se há algo que explique quem ela realmente é, estará lá. Os corredores da ala leste eram frios, decorados com retratos antigos de gerações da família Parker. Rostos sérios, olhos julgadores, observando cada passo. Laura sentiu o peso daquela história enquanto avançavam até a última porta. O quarto de Claire era impecável. A cama arrumada com precisão militar. Roupas dobradas por cor. Sapatos alinhados. Nenhum objeto pessoal à vista. Nenhuma fotografia. Nenhuma bagunça. Nada que revelasse uma vida real. Ela não deixa nada exposto, Laura murmurou. Então procuramos onde ela esconde, Eleanor respondeu. Trabalharam rápido. Gavetas. Prateleiras. Fundo do armário. Nada. O tempo corria. Cada segundo aumentava a sensação de que estavam erradas. Que tudo aquilo era paranoia. Foi Eleanor quem notou a tábua solta no fundo do closet. Debaixo dela, uma caixa metálica pequena, trancada. A matriarca não hesitou. Com uma perícia surpreendente, forçou a fechadura até ouvir o clique suave da abertura. Dentro, fotografias antigas. Documentos dobrados. Um diário de capa preta. O ar no quarto mudou. Laura sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não sabiam ainda o que tinham encontrado, mas sabiam, com uma certeza inquietante, que não estavam mais lidando apenas com suspeitas. A verdade, fosse qual fosse, tinha sido escondida ali de propósito. Eleanor foi a primeira a pegar uma das fotografias. Os dedos, normalmente firmes, tremeram levemente ao virar o papel amarelado. A imagem mostrava uma mulher jovem, magra, segurando um bebê no colo. O fundo era simples demais para ser um estúdio. Uma casa comum. Um sorriso cansado no rosto da mulher. No verso, em letra cursiva já desbotada pelo tempo, estava escrito um nome e uma data. Margaret Morrison, 1996. Laura sentiu um aperto estranho no peito. Não sabia explicar porquê, mas aquela foto parecia carregar um peso maior do que aparentava. Eleanor franziu a testa, como se algo tentasse emergir da memória. A segunda fotografia fez a matriarca parar completamente. Era mais antiga. As bordas estavam gastas, quase quebradiças. Mostrava a mesma mulher, mais jovem ainda, sorrindo ao lado de um homem de terno caro. Um homem que Laura reconheceu imediatamente. O retrato dele ocupava um lugar de honra no hall de entrada da mansão, numa moldura de ouro trabalhada. Henry Parker. O patriarca da família. Morto havia mais de 10 anos. O meu Deus, Eleanor sussurrou. Laura abriu o diário de capa preta com cuidado, como se temesse que ele pudesse se desfazer em suas mãos. As primeiras páginas estavam cheias de uma caligrafia apertada, firme, quase agressiva. Não eram pensamentos dispersos. Eram registros. Confissões. Eles me devem tudo. Toda a vida que minha mãe não teve. Toda a dor que fingiram não ver. Cada frase parecia empurrar Laura mais fundo numa história que nunca deveria ter vindo à tona. O nome Margaret aparecia repetidamente. A descrição de uma mulher que trabalhou até o corpo ceder. 3 empregos. Mãos rachadas. Silêncio comprado por um cheque pequeno demais para justificar uma vida inteira de abandono. Henry Parker surgia nas páginas como uma sombra constante. Um homem poderoso que pagou para apagar um erro. Que exigiu que uma mulher desaparecesse com uma criança nos braços para preservar um sobrenome limpo. E então veio a frase que fez o ar desaparecer do quarto. Amanhã Ethan terá um acidente. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Eleanor leu por cima de seu ombro, o rosto perdendo a cor. Jonathan vai sentir o que minha mãe sentiu, continuava o texto. E quando ele estiver destruído, eu vou casar com ele mesmo assim. Vou entrar nessa família legalmente. Depois, um por um, vou tirar tudo. O dinheiro. A empresa. O nome. O diário não falava em ódio descontrolado. Falava em método. Planejamento. Paciência. Justiça não é vingança, dizia a última linha. É equilíbrio. O som de um carro estacionando do lado de fora as fez congelar. Laura correu até a janela. O sedã prata de Claire estava na entrada da casa. Ela voltou cedo, sussurrou. Eleanor fechou a caixa metálica com mãos trêmulas, mas rápidas. O tempo que tinham evaporava a cada segundo. Precisamos sair, disse. Laura segurou o diário com força. Isso é a prova. Precisamos mostrar para Jonathan. Não agora, Eleanor respondeu, firme. Se ela nos pegar aqui, tudo acaba.
A porta da frente se abriu no térreo. A voz de Claire ecoou pela casa, chamando, como se não suspeitasse de nada. Ou como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. As duas correram pelo corredor silencioso, a caixa apertada contra o peito de Eleanor. Desceram a escada de serviço às pressas, os degraus rangendo sob seus pés. Chegaram à cozinha quase sem fôlego. Foi então que Claire apareceu na entrada. Ela segurava o bebê no quadril. O menino chupava o polegar, confuso, alheio à tensão. Claire, porém, sorria. Não o sorriso perfeito que oferecia ao mundo, mas algo mais frio. Mais verdadeiro. Vocês estavam no meu quarto, disse calmamente. O olhar dela caiu sobre a caixa metálica. E levaram minhas coisas. Eleanor deu um passo à frente. Nós sabemos quem você é, sabemos sobre Margaret. Sobre Henry. Sobre tudo. Por um instante, Claire pareceu considerar aquilo. Depois riu. Não uma risada nervosa. Uma risada vazia. Vocês acham mesmo que Jonathan vai acreditar? Perguntou. A empregada que ele expulsou e a avó que nunca gostou de mim? O bebê estendeu os braços na direção de Laura, murmurando um som confuso. Claire apertou-o contra o corpo. Não, querido, disse baixinho. Ela não é boa. Então, sem pressa, virou-se em direção à porta dos fundos. Em direção ao jardim. Em direção ao riacho. Laura sentiu o mesmo frio da primeira noite percorrer sua espinha. Algumas histórias não terminam quando a verdade aparece. Às vezes, elas ficam ainda mais perigosas. Laura não gritou. Não chamou por ajuda. O corpo se moveu antes que a mente tivesse tempo de pensar. Assim que viu Claire caminhar em direção ao jardim, com o bebê preso ao quadril e aquele sorriso frio ainda desenhado no rosto, ela correu. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito, mas havia uma estranha clareza em cada passo, como se tudo no mundo tivesse se reduzido a uma única missão. O riacho estava mais cheio do que na noite anterior. A chuva da madrugada tinha engrossado a correnteza, tornando o som da água ainda mais alto, mais ameaçador. Cada metro que se aproximavam parecia um retorno forçado àquele primeiro momento, como se o tempo tivesse decidido se dobrar sobre si mesmo. Claire parou exatamente no mesmo ponto da margem. A mesma pedra. O mesmo ângulo. O mesmo cenário perfeito demais para ser coincidência. Ela se virou devagar, ajustando o bebê nos braços. Ethan começou a chorar baixinho, confuso, sentindo a tensão antes mesmo de entender o perigo. Seus dedinhos se fecharam na roupa de Claire, buscando segurança em quem sempre tinha sido apresentada como proteção. Você não precisava ter voltado, Claire disse, num tom quase triste. Já tinha acabado. Laura parou a poucos metros de distância, as mãos erguidas, a respiração descompassada, mas a voz surpreendentemente firme. Não acabou, respondeu. Enquanto ele estiver nos seus braços, não acabou. Claire inclinou a cabeça, observando Laura como se estivesse analisando algo curioso. Você não entende, disse. Tudo isso precisava acontecer. Eles precisavam sentir. Ele não, Laura respondeu, dando um passo à frente. Ele não fez nada para merecer isso. Atrás delas, passos apressados começaram a ecoar pelo jardim. Vozes se misturavam ao som da água. Gritos chamando nomes. Jonathan surgia entre as árvores, o rosto tomado por um pavor que não tentava mais esconder. Logo atrás, Eleanor vinha quase correndo, segurando a caixa metálica com força, os seguranças espalhando-se ao redor. Claire ouviu os passos e, pela primeira vez, algo mudou em seu olhar. O controle vacilou. Não era remorso. Era a percepção de que não estava mais sozinha naquela cena. Ela segurou o bebê com mais força e deu meio passo para trás, aproximando-se ainda mais da água. Não cheguem mais perto, disse, a voz agora tensa. Ou eu solto. Jonathan parou imediatamente, as mãos tremendo. Claire, por favor, implorou. O que você está fazendo? Ela olhou para ele, e as lágrimas começaram a se formar, desta vez sem ensaio. Você nunca me viu de verdade, disse. Amou a ideia de mim. A mulher perfeita que cuidaria do seu filho e apagaria sua dor. Eleanor deu um passo à frente, abrindo a caixa. Nós sabemos sobre Margaret, disse. Sabemos sobre Henry. O nome caiu como uma pedra. Claire fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, algo havia rachado. A máscara começou a ceder. A dureza deu lugar a uma dor antiga, mal cicatrizada. Minha mãe limpou casas como essa, disse, a voz falhando. Trabalhou até morrer.
Enquanto vocês viviam como reis com o dinheiro que deveria ter sido nosso. Ethan chorava mais alto agora, o corpo pequeno tremendo. Laura avançou mais um passo, ignorando o perigo. Ele sente medo, disse. Você sabe o que é isso? Você foi essa criança um dia. Claire olhou para o bebê. Pela primeira vez, pareceu realmente vê-lo. Não como um símbolo. Não como um instrumento. Mas como um ser pequeno, indefeso, agarrado a ela por instinto. Jonathan se aproximou lentamente, a voz quase um sussurro. Por favor, disse. Me dá o meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Apenas o som da água preenchia o espaço. Claire respirava rápido. As mãos tremiam. O corpo inteiro parecia lutar contra si mesmo. Então, devagar, ela se ajoelhou. As mãos se abriram, mas desta vez para colocar Ethan no chão. O bebê tropeçou um pouco antes de correr, soluçando, em direção a Laura. Ela o segurou com força, sentindo o corpinho quente contra o seu, protegendo como se pudesse apagar tudo o que tinha acontecido. Claire ficou ali, ajoelhada na lama, os braços vazios, o choro silencioso escorrendo pelo rosto. O momento tinha chegado. A verdade estava ali, exposta, vista por todos. Mas ainda havia consequências a enfrentar. Os seguranças se aproximaram devagar, atentos, prontos para intervir, mas Eleanor levantou a mão, pedindo silêncio. Havia algo sagrado naquele instante, algo que não deveria ser interrompido por pressa ou ordens. Claire continuava ajoelhada à beira do riacho, o vestido agora sujo de lama, o cabelo caído sobre o rosto, o corpo inteiro curvado como se finalmente sentisse o peso de tudo que tinha carregado sozinha. Jonathan ficou parado por alguns segundos, sem saber se avançava, se falava, se gritava. O bebê estava seguro nos braços de Laura, mas o mundo que ele acreditava conhecer tinha desmoronado. Ele se aproximou de Claire com passos lentos, cada um carregando anos de confiança quebrada. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Claire levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados, não tentavam mais convencer ninguém. Porque ninguém nunca ouviu, respondeu. Porque quando a minha mãe pedia ajuda, só fechavam as portas. Porque quando eu existia, fingiam que eu não existia. Eleanor se ajoelhou diante dela. Uma mulher de 72 anos, joelhos na lama, vestido escuro manchado, pérolas sujas. Não havia altivez naquele gesto. Apenas verdade. O que Henry fez foi imperdoável, disse. Ele destruiu uma vida e achou que dinheiro apagaria isso. Mas você não precisava continuar esse ciclo. Claire soluçava agora, o som cru, infantil. Eu só queria que vocês sentissem, repetia. Jonathan desviou o olhar. O peso do sobrenome, do passado, do privilégio, tudo parecia esmagá-lo de uma vez. Ele se voltou para Laura. A mulher que tinha sido expulsa, humilhada, desacreditada, agora segurava seu filho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Eu sinto muito, disse, a voz quebrada. Por não ter acreditado. Por ter te mandado embora. Laura não respondeu de imediato. Apenas apertou o bebê contra o peito, sentindo a respiração dele se acalmar aos poucos. Quando falou, a voz saiu baixa, mas firme. O importante é que ele está vivo. A polícia chegou pouco depois. As luzes vermelhas e azuis cortaram a noite, refletindo na água do riacho. Claire não resistiu. Levantou-se sem dizer nada, deixou-se algemar, o olhar vazio. Quando passou por Laura, parou por um segundo. Obrigada, sussurrou. Por me impedir. Laura apenas assentiu. Não havia vitória naquele momento. Apenas alívio misturado com uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente. Enquanto o carro da polícia se afastava, levando Claire embora, Jonathan ficou parado, observando, como se ainda tentasse acordar de um pesadelo. Eleanor se aproximou dele, colocando uma mão firme em seu braço. Isso não termina aqui, disse. A verdade precisa ser contada inteira. Nos dias que se seguiram, a história veio à tona. O passado de Henry Parker. A filha escondida. O dinheiro pago pelo silêncio. A tentativa de tragédia evitada por pouco. A imprensa apareceu. Advogados surgiram. O nome da família Parker foi arrastado por manchetes que não podiam mais ser ignoradas. Laura foi chamada para depor. Sentou-se diante de homens de terno e mulheres de olhar cansado e contou tudo. Sem exageros. Sem heroísmo. Apenas a verdade. Claire foi indiciada. A acusação levou em conta não apenas a tentativa de homicídio, mas também o planejamento. Ainda assim,
Seu colapso final e o fato de ter desistido no último momento pesaram na decisão. Durante tudo isso, Loha permaneceu fora dos holofotes. Voltou ao hotel barato, cuidou do bebê quando era chamada, tentou retomar uma rotina que nunca mais seria igual. Às vezes, à noite, ainda ouvia o som da água e acordava assustada. Se essa história está te tocando, fica mais um pouco comigo. Às vezes, as maiores batalhas não são as que vemos nos jornais, mas as que acontecem em silêncio, longe dos aplausos, longe do reconhecimento. Nada do que aconteceu naquela noite poderia ser desfeito. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, Loha não era apenas a empregada que ninguém escutava. Era a mulher que tinha sido vista quando mais importava. E isso, de alguma forma, mudava tudo. 3 meses depois, a mansão Parker acordava de um jeito diferente. Não mais silenciosa por hábito, mas tranquila por escolha. A rotina tinha sido reorganizada, não para manter aparências, mas para criar algo que antes nunca tinha existido ali: presença. Loha Jackson voltou ao 3º andar, ao mesmo quarto estreito de antes. A diferença era que agora a porta não representava um limite invisível. Representava um espaço respeitado. Ela não era mais a mulher que limpava e desaparecia. Tinha contrato, salário justo, horário definido. Mais do que isso, tinha voz. O bebê crescia rápido. Já não engatinhava com tanta insegurança. Andava cambaleante pelos corredores, rindo alto, chamando Loha pelo nome que só ele sabia pronunciar direito. Quando a via, abria os braços sem hesitar, como se não houvesse dúvida alguma sobre quem o fazia se sentir seguro. Jonathan mudou também. Vendeu parte da empresa, reduziu compromissos, passou a trabalhar mais de casa. A culpa ainda estava ali, silenciosa, mas ele estava aprendendo a transformá-la em algo diferente. Presença não apagava erros, mas criava futuros. Eleanor cumpriu uma promessa que não tinha feito em voz alta. Criou o Fundo Margaret Morrison. Uma bolsa de estudos para mulheres que, como a mãe de Claire, tinham passado a vida limpando o que outros sujavam, acreditando que seus sonhos não importavam. A primeira turma teve 5 mulheres. Todas mães. Todas invisíveis até então. O julgamento de Claire aconteceu numa manhã cinzenta. Loha testemunhou. Contou tudo. Inclusive o que Henry Parker tinha feito. Não falou com raiva. Falou com clareza. Claire foi condenada, mas a sentença levou em conta a desistência final, a confissão implícita, o colapso emocional. 12 anos. Com possibilidade de liberdade condicional. Uma semana depois, Loha recebeu uma carta da prisão. Nela, Claire escrevia com uma letra diferente da do diário. Menos rígida. Menos afiada. Obrigada por me ver, dizia a carta. Não como um monstro, mas como alguém que ainda podia parar. Talvez isso seja o começo de algo que eu nunca tive. Loha guardou a carta numa gaveta. Não respondeu. Algumas histórias não precisam de resposta. Apenas de encerramento. Os meses passaram. A história da família Parker circulou pela cidade, depois esfriou, como todas as notícias fazem. O mundo seguiu. Mas algo permaneceu. Uma tarde, enquanto embalava o menino para dormir, Loha ouviu Eleanor perguntar, da porta do quarto. Você já pensou no que vai fazer quando ele não precisar mais de você? Loha olhou para o rosto tranquilo da criança adormecida em seus braços. Pensou por um instante antes de responder. Crianças sempre precisam de alguém que as veja. Não importa a idade. Eleanor sorriu. Talvez essa história não seja apenas sobre um milionário, uma noiva ou um bebê à beira de um riacho. Talvez seja sobre todas as vezes em que alguém gritou em silêncio e ninguém ouviu. Sobre quantas verdades se perdem porque vêm da boca errada. Loha passou a vida inteira sendo invisível. Mas quando importou de verdade, ela correu. Ela escolheu ficar. Escolheu ser vista. E você? Quando foi a última vez que você realmente viu alguém? Não apenas olhou, mas enxergou. Porque ao seu redor existem pessoas carregando dores que você não imagina, lutando batalhas que ninguém testemunha. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez tenha lembrado alguém. Talvez tenha despertado algo que estava guardado há tempo demais. Obrigado por ficar. Tem outra história te esperando agora. Outra vida. Outra verdade. Outra chance de sentir que ninguém precisa ser invisível. Clica no próximo vídeo. Fica mais um pouco.